Vamos dar continuidade ao estudo da parasitose mental. Onde há pensamentos, há correntes mentais, e onde há correntes mentais existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então, onde há pensamentos, há correntes mentais, onde é que não há pensamentos? Nós pensamos a todo momento. Nós temos a condição de ter o pensamento contínuo. Nós pensamos incessantemente. Claro que há correntes mentais porque nós vivemos em sociedade, nós estamos vinculados a outros seres, então existe associação. E toda associação é interdependência e influência recíproca. Ou seja, as minhas ondas mentais chegam até você, as suas ondas mentais chegam até mim. De repente, eu posso captar o teu pensamento, sem saber que é teu pensamento, ou você pode captar um pensamento meu. Se nós estivermos numa assembleia, todos estão pensando, o pensamento está se propagando em ondas, de repente pode chegar até mim um pensamento que eu... Que pensamento é esse? Não estava pensando, eu estou captando o pensamento de alguém ali naquele momento, assim como alguém pode estar captando o meu pensamento. Então, há interdependência e influenciação recíproca. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Isso, em todos os domínios do universo, isso quer dizer que tanto no campo de encarnados quanto de desencarnados vibra essa influência recíproca e que ninguém permanece fora desse movimento de permuta incessante. E aí vem aquela situação, nós só precisamos escolher qual é a frequência que nós queremos nos vincular. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. Aqui já é a Joana de Ângeles que está nos falando. Realmente nós somos o que pensamos. O pensamento que exteriorizamos fomenta e nutre. Então a gente pensa em algo, a partir daquele pensamento, a gente plasma aquela ideia, a gente cria até mesmo um objeto a partir desse vigor dessa energia direcionada. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa afirmativa é de Paulo e é uma afirmação que a gente precisa ficar atento. Nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas não visível. Questão 4, 5, medo livre dos espíritos. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Bom, já que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, esses espíritos vê tudo o que a gente faz? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. É claro que tem aqueles espíritos que têm mais o que fazer, vamos dizer assim, que não vão estar a todo momento nos observando, porque tem os seus interesses elevados, tem o seu trabalho. Mas assim como existem também os espíritos desocupados, evoluídos, que podem estar em torno de nós, nos observando justamente para perceber as nossas fraquezas, para perceber o canal de melhor acesso, para que eles possam chegar até nós e interferir nas nossas vidas. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Veja bem, como é que eles conseguem perceber algo que eu quero ocultar até de mim mesmo? Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho, toma nele corpo e aí de certo modo se fotografa. Então veja bem, eu não estou querendo falar aquilo que eu estou pensando, mas o meu pensamento, aquela ideia que eu estou ali mentalizando, ele está criando imagens fluídicas, ele está se projetando no meu campo mental, e esse pensamento é como se fosse um espelho, como se fosse uma vitrine. E aí ele pode ser percebido pelas entidades que estão ali em torno. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro,
e vê o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, aqueles pensamentos que eu quero esconder até de mim, mas que vieram à minha mente, eles se projetam, são vistos. Por isso que os espíritos veem até aquilo que a gente quer esconder da gente mesmo. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Questão 459. Será que esses espíritos são tão poderosos assim? Influem em nosso pensamento, influem em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Por quê? Porque a gente não sabe que vive cercado por essa nuvem de testemunha. Porque a gente não sabe que esses espíritos estão em torno de nós, nos influenciando. E aí muitas vezes a gente tem atitudes que nem a gente se dá conta, ou que depois questiona que não sabe como agir daquela forma. Estamos sendo dirigidos. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então, se os espíritos nos dirigem, se eles nos observam, tem algo que o ser humano possa escapar desse constrangimento e que tenha essa absoluta liberdade? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, alguém pode me prender dentro de uma caixa e eu não ter como me mover, mas não pode prender o meu pensamento. Isso, como dona dele, eu posso continuar pensando sem que ninguém sequer saiba sobre o que eu estou pensando. Ninguém sequer saiba encarnados. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos fala da lei do campo mental que rege a moradia energética do espírito, aonde a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. Veja bem, nós temos um campo mental, existe uma lei que rege esse campo mental, que nos permite essa condição de não assimilar influências às quais eu não me afeiçoe. Mas esse campo mental, que é essa moradia energética do espírito, que está sob o meu comando, ela precisa estar bem guardada, sob a nossa responsabilidade. Eu costumo comparar esse campo mental ao nosso cartão de crédito, que nós temos a senha, mas que ninguém usa. Então, se ninguém tem a senha, ninguém tem acesso, ninguém faz nenhuma transação com ele. Mas a partir do momento em que eu passo essa senha para alguém, essa criatura sou eu realizando negócios. Ela tem plena liberdade. Então, esse nosso campo mental, a lei desse campo mental nos protege e nos coloca a salvo de qualquer assimilação de influências com as quais a gente não se afeiçoe. Mas quando eu me afeiçoo a uma influência negativa, eu abro esse campo mental e permito que essa influência negativa penetre. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções. Então, quando acontece isso, aquela ideia chega, muito sutil, e aí a gente acha muito similar às nossas ideias, aos nossos pensamentos, e vamos permitindo que essa ideia se instale, que permaneça, que se demore, porque nós estamos desguardados de reservas morais. Então, começamos a dar guarida a esse pensamento. E esse pensamento vai se incorporando às nossas concepções. São aqueles momentos em que a gente fica pensando em determinadas coisas, em se vingar de alguém, em fazer algo de errado, coisas dessa natureza, e a gente não percebe que junta-se ao nosso pensamento outros pensamentos que vão nos levando a esse delicado processo de hipnose. E aí eles vão adentrando a esse nosso campo mental, vão se assenhoreando dele, e daqui a pouco eu não tenho mais essa liberdade dos meus pensamentos. Eu estou preso já a essas outras mentes
que assumiram o comando do meu campo mental. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. Então é um processo muito sutil. Cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Quer dizer, a vontade do espírito querendo comandar aquele ser e o ser que se deixa dominar. Então, essas energias vão órgão a órgão, através do perispírito, se assenhoreando, tomando corpo, tomando forma. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, essa sessão vai adentrando, vai se fortalecendo com a permissão nossa. O hospedeiro vai se tornando mais presente na vida do hóspede, vai se transformando em parasita insidioso. E daqui a pouco, nós estamos doando nossas energias para essas entidades e elas estão doando as delas para nós. E aí gera-se esse parasitismo insidioso que nos fala aqui o Manuel Filomeno de Miranda na obra Nos Bastidores da Obsessão. Desse centro de comando em que o hóspede se sobrepõe ao hospedeiro, as alienações mentais e os distúrbios orgânicos se generalizam em longo curso que a morte do obsidiado nem sempre interrompe. Então, quando nós cedemos esse comando, essas entidades que se sobrepõem a nós nos levam às alienações mentais, aos distúrbios orgânicos, e isso pode ser um processo tão doloroso que muitas vezes nem após a morte do obsidiado se interrompe. Esse processo de vampirismo continua no mundo espiritual. É uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Então é algo que nem se percebe, nem a própria criatura se dá conta que está acontecendo. Guerra sem quartel, não tem hora nem local. Esse processo, ele tem continuidade na vida durante o dia, nos momentos de sono, é um processo silencioso, às ocultas, e o campo de batalha são as nossas consciências endividadas, quer dizer, os nossos débitos, a nossa culpa, tudo isso nos vincula. E como arma, o pensamento dos condenadores, quer dizer, eles usam o pensamento deles manipulando o nosso. E vão usar as táticas que eles têm, dependendo do grau de inteligência deles. Nós sabemos que no mundo espiritual existem entidades inteligentíssimas no campo do mal. Prisão interior, cela pessoal, onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios, cristalizada nos erros. É uma cela pessoal porque a criatura perde a condição de pensar, de discernir, de decidir. Muitas vezes, os processos chegam à condição da criatura perder até o controle físico. E aí, muitas vezes, sem lutar. Porque a criatura acomodada aos vícios, ela não luta para se libertar daquilo. E com isso, ela fortalece essa ligação. Então, é uma prisão interior. Ela está livre para o mundo. No entanto, está dentro dessa cela pessoal, sem lutar por sua libertação. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, a conduta da prática do bem em todos os momentos deve estar presente em nossas vidas para que a gente possa estar nessa condição de superioridade moral, livre dessas influências inferiores e aniquilar essa condição de império das entidades sobre nós.
É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, o obsidiado tem que ter força para lutar, para se reformar moralmente, para buscar, com certeza, o auxílio superior para se livrar dessa atração dos maus espíritos. Diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado. Então, é um processo de reforma íntima. A partir desse programa, desatam-se os laços de vinculação entre os dois espíritos, entre o obsessor e o obsediado. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde para o obsidiado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio. Então, nós temos que ter consciência que temos uma alma para ser cuidada, para ser tratada, para ser trabalhada, e temos que fortalecê-la para que dessa forma a gente possa se desvincular desse processo obsessivo que nos acomete. Na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Então, criaturas desprevenidas de recursos espirituais. Os recursos espirituais são extremamente importantes em nossas vidas. Quando estamos desprevenidos deles, nós tanto adoecemos o corpo como a alma. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, cada um de nós tem que trabalhar a reforma íntima, melhorar a nossa moradia, para que a gente possa ter um ambiente de paz, de harmonia e de tranquilidade. Vigiai e orai. Essa é a prevenção e a cura recomendada por Jesus. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Então, a partir desse conhecimento, a partir dessa busca pelos ensinamentos do Cristo, pelo direcionamento, a prática dele em nossas vidas, nós já começamos esse processo de libertação interior e de desobsessão natural. Que a gente não se demore em buscar essa prevenção para que a cura chegue cada vez mais rápido em nossas vidas. Então, nós encerramos aqui, como vocês viram, de uma forma muito superficial, mas deixamos aí as fontes para quem tiver interesse buscar, pesquisar, para que a gente possa estar atento à grandiosidade de informação que os espíritos nos trazem. Particularmente, eu gosto de buscar nas obras alguns tópicos e colocar em slides, comentar. Isso também faz parte do intuito de motivar as pessoas a buscarem o estudo, a consulta das obras. Até o nosso próximo encontro.